Olá, estamos começando aqui o nosso ponto de vista. Estamos ao vivo aqui pela Santa Cecília TV, neste horário da 1h30 da tarde. Você sabe, é sempre a tradição do debate político e sempre um espaço importante para a gente discutir os temas que estão na pauta aqui, né, da cidade, da região metropolitana, a educação, a saúde, o meio ambiente, o transporte, a segurança pública e, claro, em especial hoje, o desenvolvimento social, com uma série de temas e programas aí que estão colocados aqui pela cidade de Santos à disposição da população, os problemas, as dificuldades do dia a dia, enfim, né? Esse tema que é muito sensível e muito importante para todos nós. E espaço sempre aberto para a gente debater e discutir também os assuntos mais amplos, né, de interesse nacional e que vão aí se repetindo e estarrecendo a todos nós, né? Uma hora é o STF, outra hora são as frases mais absurdas que possam parecer do presidente da República, queda de braço com os europeus, a economia que não anda, o projeto aí de orçamento para a União para 2020, num corte linear aí de 30%, 35% de determinados ministérios, uma coisa realmente impressionante, impactante, e eu sei lá o que vai acontecer para o ano que vem, do jeito que a coisa caminha, né? Eu sei que a verdade, a economia não reagiu em 2019, como dizia e garantia o tal posto Ipiranga do ministro Paulo Guedes, não há geração de empregos, a coisa está parada, estagnada e todos nós sofrendo com toda essa dificuldade, né? De segunda a sexta, sempre a reprise aqui do Ponto de Vista, na Santa Cecília TV, para você conferir também a partir das 8 da noite. Sobre desenvolvimento social, né, aqui na cidade de Santos, com prazer a gente recebe o secretário da pasta, uma pasta importante aqui para a cidade, para o governo, que é o nosso Carlos Mota, mais uma vez aqui no programa para a gente debater e discutir os assuntos mais importantes. Tudo bem, secretário? Prazer revê-lo. Tudo bem, doutorão? O prazer é todo meu. Mandar um abraço a todos os telespectadores e é um prazer sempre participar do teu programa aqui com os nossos colegas de bancada, falar um pouquinho do desenvolvimento social. Esse mês agora, próximo mês de setembro, mês de agosto também, mas o mês de setembro especificamente, um mês bastante movimentado, que é um mês em que a maioria das conferências municipais de políticas setoriais acontece no município. E como o município tem o histórico de fazer isso amplamente, de forma bastante democrática, nós temos aí várias pré-conferências sendo realizadas. Hoje, inclusive, temos duas pré-conferências, uma acontecendo no CRAS e a outra ali na Praça Nagasaki, e consolidando aí com o dia 27 e 28 a nossa Conferência Municipal de Assistência Social. Muito bem, assuntos importantes para a gente colocar em destaque, informações importantes para quem acompanha a gente. Iberê Cirda, professor Iberê com a gente aqui, especialidade dele sempre no marketing político, enfim, colaborando com a gente no Ponto de Vista. Tudo certo aí, Iberê? Tudo, é sempre um prazer estar na companhia de vocês. E o Marcos Santana na ponta, acompanhando as redes sociais, as principais informações que vão surgindo ao longo do programa. E, claro, a sua participação sempre muito importante aqui conosco. Tudo bem, Santana? Tudo bem, boa tarde a todos. Boa tarde especial que nos acompanha ao vivo Ponto de Vista. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Butrão, ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa também pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha na reprise às 20 horas, uma boa noite. Boa noite para você que está acompanhando a gente, né? Está sempre na reprise conosco, né? Lembrando o mantra de todos os dias, programa ao vivo, termina às 2h30, até às 8 da noite a nossa reprise. Sabe Deus o que pode acontecer na nossa estranha república, confusa república brasileira, né? Bom, a gente brinca muito aqui, o secretário, brinca não, né? A gente fala a pura realidade, né? Uma das funções do governo do Estado, do governador do Estado, né, é visitar as regiões metropolitanas, tá certo ou não? Aqui, passear com os prefeitos e tal, né? Se reunir pelo menos uma vez por mês, a cada 40 dias e tal, né? Para entender direitinho quais são as principais demandas, por que os deputados vão lá na Assembleia reclamar, por que batem na porta do Palácio dos Bandeirantes, enfim, né? Para pedir recursos e, claro, né? A questão de problemas de infraestrutura, pontes, viadutos, que tem aí alguns problemas, recursos para a educação, para a saúde, para o desenvolvimento social, enfim, tudo isso que a gente está acostumado a debater aqui, né? E a gente cobra muito aqui no programa uma visitinha, uma única visitinha do governador João Dória aqui aos prefeitos, ao Paulo, ao Pedro Gouveia,
né, ao Suman, ao Mourão, enfim, ao prefeito de Bertioga e as outras cidades todas que compõem as 9 cidades da região metropolitana. Né? O João Dória esteve na China recentemente, né, aquela história das privatizações, e, enfim, para trazer recursos e tal, vender estatais, diminuir o tamanho do Estado, que é muito importante, ele já dizia isso com o prefeito, e não aconteceu absolutamente nada, né, em relação a isso. E agora, ele voltou da China, ficou uma semana no palácio, onde é que ele ficou, né, e agora ele está na Alemanha. O João Dória está na Alemanha, acompanhado do Henrique Meirelles, né, porque é um evento grandioso da Volkswagen, né? Deveremos ter investimentos fortes da Volkswagen no Brasil, enfim, né? Até um engenheiro conhecido nosso, que é casado com a Patrícia Gorisch, nossa habitual comentarista, né, o Marcos Santana, ele desenvolveu um projeto importante, ele trabalha na Volkswagen em São Carlos e desenvolveu um projeto importante. Eu acho que ele já está na Alemanha, né? Porque o projeto foi aprovado pela Volkswagen da Alemanha e será implantado na Argentina. E ele vai morar na Argentina, não sei quanto tempo, num período, enfim. Então, prevê-se aí investimentos importantes da Volkswagen aqui na América Latina e no Brasil. Mas é incrível que o governador não veio aqui, secretário. Acho que nós temos que reforçar o convite, né? Certamente... O prefeito já convidou, todos convidaram. Certamente essa pauta internacional, até pela experiência do próprio prefeito Paulo Alexandre, que foi secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico. O Estado de São Paulo, para quem não conhece, tem é a maior agência de fomento de investimentos do país, que é a agência Invest São Paulo. Ela é vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, eu já pude participar da Invest São Paulo, e que, obviamente, essa questão das visitas a países e também trazer investimentos especificamente para o Estado de São Paulo, lógico, o país hoje já encontra um cenário um pouco mais restrito com relação à guerra fiscal, mas, obviamente, isso não exime aí a responsabilidade do Congresso pautar o que a gente tem como uma reforma tributária. Esse cenário melhorou, mas ainda existe esse aspecto de competitividade dos estados e, obviamente, o Estado de São Paulo tem aí que startar todo esse processo de fomento. É mais impressionante isso, Ribeiro, porque ele cortou uma série de convênios, né? Alguns poucos com Santos, outros tantos com São Vicente, vários com Guarujá, enfim, né? O principal convênio de todos, claro, acabou sendo recuperado em parte, porque o Márcio França assinou um convênio de 8 milhões mensais aos estivadores, que vê o funcionamento pleno do hospital, e esse convênio foi reduzido para 4 milhões, enfim, mas o hospital ainda vai caminhando, vai se segurando com essa situação. Agora, por ele cortar tantos convênios, eu acho que o mínimo que o governador podia fazer aqui na região era saber exatamente como é que as coisas andam, né? Falar, olha, eu cortei os convênios, mas a coisa está caminhando assim, ou realmente preciso retomar, me mostra aí e tal, o que vocês queriam fazer e tal. Eu não sou contra que ele vá à Alemanha, né, a Volkswagen, que ele viaje para a China para tentar trazer investidores, enfim, ele fez isso com o prefeito também, né? Não adiantou nada. A verdade que a gente tem que ficar atento é que eu acho que a gente teria que fazer e se dedicar um pouco à reforma política, porque tudo isso, para mim, é produto de eleição. Tudo isso é partidarizado. Quando você elege alguém, ele continua discutindo a eleição. Seja ele para governador, isso não é prerrogativa só do Dória. A gente tem visto isso pelo Brasil todo. Não, como ele é o governador aqui, a gente cobra dele. Né? Então, mas é o governador, aí é o prefeito que não atende não sei quem. E tudo isso acaba na mesma panela, que é a história do resultado da eleição, da visão partidária. Eu pergunto, e a população fica onde nesse processo? Quer dizer, e o que está acontecendo com o Dória é exatamente isso. O resultado da eleição, o desenvolvimento da eleição leva a essa postura condenável, por sinal, de levar a política adiante da necessidade do Estado de ser um governador, entendeu? De um Estado como São Paulo. Então, esta coisa é uma coisa muito complicada, não é prerrogativa exclusiva do Estado de São Paulo, outros tantos acontece, é que nos falta um pouco de estadistas. Nós temos muito político, mas falta alguém pensar como um estadista. Então, ele não se diz político até hoje, ele continua dizendo que não é político. Não, ele tem os olhos muito, eu comentava com o Marcos até fora do programa aqui, ele tem os olhos muito aguçados para a política. Se ele vê um cavalinho com a sela, ele vai montar. Então, essa é a política do Dória. Ele fez assim,
Não é que ele não gosta de política, não. É que ele parece que desenvolveu isso. Ele fica olhando, quando o cavalo vem vindo, ele monta. Foi assim para prefeito, foi assim para governador. E ele está tentando já dar de comer para o cavalo para ver se ele vai para presidente. Então, essa é a política nacional. Diga, Santana. Essa ausência física do governador na nossa região é um tanto quanto simbólica e indica também a ausência dele de forma mais efetiva em termos de como governo do Estado em relação à Baixada Santista, porque já temos 8 meses completados desde o início da gestão do governador João Dória e até agora não vimos nenhum anúncio de investimento, de obra, apenas ali o dia a dia, apaga um incêndio aqui, outro ali. Só essa ponte, né? Contingencia aqui. A ponte que ele se colocou favorável. Então, né? na verdade, eu ia chegar aí, nesse ponto. A ponte que não é dele, né? A ponte que é um projeto que já vem anteriormente do governo, da gestão anterior, um projeto da Ecovias, que já tinha anunciado, acho que em 2016, que eles anunciaram esse projeto, 2017, e agora, durante 2017, que a Ecovias anunciou esse projeto, durante a gestão do governador, o governador Márcio França. Então, a participação do João Dória nessa questão da ponte aí foi quase que nenhuma, né? Ele apenas deu o aval, né? Que acho que como um governador que pretende promover o desenvolvimento da região, não fez mais do que obrigação. Agora, em termos de fazer um investimento, por exemplo, assim, sinalizar uma possibilidade de participar de investimento em relação ao túnel sobre o canal do estuário, ali, que o projeto já está licenciado, ou fazer outros investimentos na nossa região em termos de mobilidade urbana, aportes maiores no setor de saúde, as reformas das unidades escolares estaduais na região que são necessárias, nada disso a gente viu ainda. Então, essa ausência do governador, além de física e simbólica, ela infelizmente é efetiva. E, além de tudo, para uma visita dessas, sinceramente, a presença do governador na Volkswagen não vai mudar absolutamente nada, né? Ele, no gabinete dele, poderia receber os diretores da Volkswagen, enfim, para eles explicarem o que vai acontecer, poderia ter mandado um secretário, enfim, e podia estar aí suando a camisa no dia a dia do Estado, como era comum a gente ver no governador Geraldo Alckmin, no próprio Serra, Mário Covas, enfim, vários outros, né? Rodavam o Estado inteiro, incansavelmente, e tentavam, de alguma forma, fazer com que a coisa fluísse melhor, especialmente na área social, né, o Cacá? Porque o Estado de São Paulo é, sei lá, a 10ª, 14ª, 12ª economia do planeta. É um Estado que vive pelas próprias pernas, tá certo? O empresariado paulista pouco se lixa, né, para o lado político, enfim, né, a coisa caminha. Mas a questão social, por exemplo, na sua pasta, acho que você teria muita coisa, né, conversar com o governador, enfim, né? Não, sem dúvida. Uma das estratégias aqui da região com relação a esse diálogo tem sido bastante importante, até por diversos serviços que acabam tendo a necessidade de interlocução. Vou citar um exemplo, mas temos vários: população em situação de rua, a questão do trabalho infantil, né? As crianças e adolescentes transitam os municípios contíguos, aqui Santos, São Vicente, Guarujá, Praia Grande, enfim. E essa necessidade de articulação, a gente vem tendo aí uma abertura com relação à AGEM, que permite esse diálogo. Obviamente, alguns municípios têm uma necessidade maior de diálogo, até de contra-referenciamento de vários casos, né? Vou citar aqui, por exemplo, a questão da abordagem de trabalho infantil. Praticamente metade das crianças abordadas em Santos são de São Vicente. E pela nossa lei, pela lei da assistência social, o município responsável por fazer o trabalho de interlocução no seu município para saber como é que está a situação de educação, de acompanhamento escolar, acompanhamento dessa família, é de responsabilidade do município. O município de Santos não tem competência de acessar um território de outro município para fazer esse tipo de trabalho. Porém, a articulação necessária para que a devolutiva desses casos também faça parte do contexto dos técnicos do município que faz a provocação no bom sentido, isso é fundamental, porque a reincidência nas abordagens nas crianças que ficam em alguns pontos críticos, obviamente esse retorno dessa família para o técnico e para a equipe que faz a abordagem é fundamental para o trabalho, até para que essa própria equipe de abordagem crie estratégias diferentes de como vai abordar
aquelas crianças, aqueles adolescentes, partindo do pressuposto sempre que nós não podemos obrigar e tirar ninguém da rua. Vocês lembram muito bem aqueles casos de São Paulo, onde as equipes foram tentar pegar a força e 2 jovens foram o quê? Atropelados. É óbvio que isso demanda uma estratégia e essa troca dos municípios para a gente é fundamental para executar qualquer trabalho na assistência. Só para acrescentar nessa ideia, basta ver que com toda a crítica que a agência metropolitana recebe, que é casa de chá, que é não sei o quê, tinha lá as câmaras temáticas, né, que desenvolviam. Não tem mais? Ele liquidou praticamente com a agência. A agência ficou com um funcionário com a chave na mão. Até que você retome todo esse processo, me parece que a ideia é até terminar com a agência metropolitana, entendeu? E voltar com a Secretaria do Interior, voltar com outro organismo. Então, veja, todo o trabalho, com toda a crítica que eventualmente possa existir para o Condesb, essa coisa toda, mas era onde o que o Carlos está dizendo aqui, onde se discutia a interação dos municípios para que pudesse ter o quê? Uma efetividade maior nos projetos aqui da região. E, no entanto, tem muitas diferenças, né, Iberê? Cidades aqui, Santos tem um orçamento e uma estrutura, não é, que acaba sendo invejável, né, para outros municípios, enfim, que orçamentariamente, por exemplo, São Vicente, o prefeito esteve aqui agora terça-feira, né, mais uma vez explicando, as dificuldades orçamentárias são enormes no município de São Vicente, né, jamais teria condições de fazer um serviço assim tão bom, tão importante como é prestado aqui pela Prefeitura de Santos. Aí precisaria, como disse o secretário, de uma interlocução do Estado, uma mãozinha do Estado para que São Vicente, para que Guarujá, enfim, possam ter, que você poderia ter planos metropolitanos. Né? Você poderia ter os planos metropolitanos, onde Santos poderia dar exemplo e ia ser atendido em outros municípios a ideia do projeto e o Estado estaria subsidiando os outros municípios. Mas me parece que nem essa história dá certo. A gente ficou num congelado aí, entregou a chave lá para um funcionário mais antigo, que até trabalhou comigo lá, e deixou a chave. Eu só fiquei cuidando, lamentavelmente. E esta coisa, assim, prejudica muito todo esse relacionamento do Estado com os municípios. Alguém com a gente aí? Isso, o Valdomiro Trento, ele acompanha a gente aqui, ele já apresenta um outro assunto bem interessante que tem a ver com a questão social. Ele diz que o Brasil precisa de uma redistribuição de renda em caráter de urgência, porque hoje 1% da população detém 20% da renda nacional. Isso impede que o país cresça mais uniformemente. Afinal, o Brasil é um país de todos. Eu queria também, um assunto que eu separei aqui para a gente discutir com o Cacá, o secretário Carlos Mota, né? É exatamente um aspecto não só da redistribuição de renda, que é óbvio, né? Evidente que se fala nisso há milhões de anos e não acontece, mas uma retomada econômica do país, né? Porque isso, de alguma forma, influi e muito, né? Na questão do aumento das pessoas, moradores de rua, infelizmente, né? Exato, na verdade, todos esses fatores estão relacionados, né? Eu acho que a questão da distribuição de renda, a gente não pode falar desse assunto sem entender o cenário econômico. Acho que até especialmente hoje, né, saiu o resultado do PIB do segundo trimestre, 0,4, né? Aumentou o dobro aí da expectativa, mas quando a gente pega os valores, né, os percentuais dos anos anteriores, depois aí da crise de 2015 e 2016, é lógico que isso tem um impacto no cenário nacional. Obviamente, quando a gente fala também do número de desempregados e a dificuldade de oferta sem antes o país passar por um processo objetivo, né, de reforma previdenciária, acho que sem isso a gente não consegue iniciar nenhum tipo de processo de mudança, como o Turão muito bem falou, de um assunto que está sendo falado há muito tempo. Vamos para o nosso intervalo, já retomamos então a sequência do Ponto de Vista. É rápido. Muito bem, estamos voltando, né? A sequência aqui do Ponto de Vista com o secretário de Desenvolvimento Social aqui de Santos, o secretário Carlos Mota, o Iberê e o Marcos Santana, conferindo aí as informações importantes, redes sociais, o Carlos Mota colocou bem, né? 0,4% saiu o PIB do trimestre, né? Segundo trimestre. O Brasil, em tese, escapa da recessão, assim, vamos dizer, recessão formal, né? Agora, os principais economistas vão dizendo aí, os especialistas no assunto, dizendo que é uma péssima notícia para os desempregados, né? Porque a economia está... O Zé Paulo Kupfer, por exemplo, né? Que é uma figura muito conhecida, dizendo que, infelizmente,
os desempregados continuarão desempregados, o que é triste, lamentável para todos nós, 13, 14 milhões aí de pessoas que estão marginalizados, né, pela economia brasileira, a retração econômica do país e que, na verdade, não vão ter grande expectativa, grande esperança, né, nos próximos 3 meses, 6 meses, sei lá, né, para onde é que a gente vai caminhar, né? Bom, secretário, essa questão, a gente tocou rapidamente na questão dos moradores de rua. Nesta época de temperaturas mais baixas, me parece que fica um pouco menos difícil, menos complicada a situação de levar o pessoal para os abrigos e essa coisa toda. Ou estou enganado? Na verdade, o serviço de atendimento à população em situação de rua, ele é um serviço que funciona 24 horas, 7 dias na semana, com as suas vertentes, né, tanto de abordagem, né, da equipe de abordagem, que faz uma média mensal de abordagens de 1.000 pessoas. Essa é a média aqui do município de Santos. As nossas vagas em acolhimento, especificamente durante o período de inverno, nós abrimos uma unidade ali na General Câmara, então final de junho, durante o mês de julho inteiro, agosto e até praticamente a metade de setembro, ainda estamos aí num período de temperaturas baixas ainda no período noturno, né? Então isso deve acontecer até a primeira quinzena de setembro, mas automaticamente todos os atendimentos dentro do nosso centro POP, né, que é o Centro de Referência para Atenção à População de Rua, continuam em plena atividade. Acho que só complementando o questionamento que fizeram, nosso colaborador fez ali com Santana, uma das questões que se fala muito dentro da parte do desenvolvimento social e que tem alta ligação com a questão econômica, e aí aproveitando esse momento do dia, é quando a gente fala da questão do número de desempregados e o desenvolvimento de muitas novas tecnologias com relação a que muitos empregos que hoje são formalmente conhecidos e mais disseminados aí no mercado vão acabar, né? Eu estava comentando até com o Boturão que muitos restaurantes e bares de médio e também de pequeno porte estão se automatizando. Então, hoje quando a gente vê, já temos aí vários aqui em Santos, enfim, no Brasil inteiro, com o serviço de solicitação, de pedido de alimentação via tablet, né? Então, eu conheci até uma pessoa que estava ontem, comentou comigo, simplesmente vai ser necessário para que o comércio sobreviva, a pessoa vai ter que demitir 6, 7 funcionários e vai automatizar, simplesmente vai ter o garçom praticamente para entrega. E isso é uma tendência mundial, né? McDonald's, por exemplo, não tem mais fora do país, a maioria é só o guichê de entrega. Você não tem mais os caixas e as pessoas fazendo o pedido com funcionários. Todo o pedido é feito de forma informatizada, né? Então, a pessoa já faz o pedido na tela, paga no cartão e chamam a senha para ele simplesmente retirar. Então, os restaurantes vão passar a ter a cozinha. E isso leva a uma necessidade, obviamente, de que, lógico, aí falando num cenário do desenvolvimento social, fazer dentro do aspecto de superar a parte da vulnerabilidade dessas famílias, é ensinar a empreender. Não temos outro caminho dentro do formato que envolve a inclusão produtiva, senão com as ações práticas de empreendedorismo em todas as áreas, começando com o adolescente, já dentro de uma faixa aí que envolve o primeiro emprego, e também as pessoas, não só em situação de rua, como todo o público que envolve a proteção básica, que está sendo acompanhado pelo Bolsa Família e todas as outras variantes. Diga, Santana. Secretário, eu queria abordar com o senhor um problema que é de difícil solução, mas até por ser difícil solução, a gente tem que encará-los de maneira muito verdadeira, que é a questão dos moradores de rua ali perto do túnel do VLT, no José Menino, ali na rua Santa Catarina, perto da Santa ali. Os moradores ali, até com razão, eles reclamam muito da sujeira, muitos deles cometem furtos, o uso de drogas ali, né? Uma situação muito ruim para os moradores, né? E do ponto de vista dos moradores de rua, ali também, eu acho que a situação deles também não é nada boa, porque a grande parte deles ali são dependentes químicos, né? De álcool e principalmente crack, né? E além de outras drogas também.
A Guarda Municipal frequentemente é acionada vai lá fazer uma ação emergencial. Ninguém aqui quer uma solução higienista, né? Apenas retirar aquele pessoal que está lá e varrer para baixo do tapete, como se resolvesse o problema, apenas retirando aquelas pessoas do cenário urbano. Logicamente, é um problema de difícil solução. Eu quero saber o que o poder público, a prefeitura pode fazer, o que a polícia pode fazer, o que os moradores podem fazer. O senhor acha que a solução para esse problema passa também pela mudança na legislação, permitindo a interação compulsória desses dependentes químicos? Eu acho que primeiro a gente tem que pegar o problema em si, né, que é um ponto específico da cidade, sendo local de utilização de drogas, né, em grupos aí de 15, 20 pessoas, às vezes mais, às vezes menos, mas o que é importante destacar? Como é que esse pessoal consome droga? Como é que esse pessoal compra essas drogas? Porque tese moradores exatamente, de rua, por isso que assim, tese não tem renda, né? Aqui, obviamente, né, existe uma questão popular de identificar esse problema, o que é natural, né, o município não é obrigado a saber a divisão das políticas setoriais, ele quer uma resposta do poder público, não importa se é do município, se é do estado, mas especificamente nesse local são, obviamente, primeiro você tem uma caracterização de venda, né, de substância psicoativa, que deve ser realizada ali, suponho eu, no local. Você tem a questão da dependência química, né, que extrapola uma atuação da equipe de serviço social, por isso mesmo que o serviço de consultório na rua tem um número muito intenso de atendimentos, não só em outras regiões, mas a partir de junho desse ano de 2019, o local do José Menino faz parte da abordagem fixa de um dos dias da semana, fica diretamente a equipe de consultório na rua vinculado. Mas também tem a necessidade da Polícia Militar, da Guarda Municipal, que faz intervenções constantes no local, né? A equipe de consultório na rua, praticamente, eu acho que no ano de 2019, tem uma média de 1.800, acho que somados os atendimentos, tem mais de 1.800 atendimentos a esse local. É lógico, tudo isso a gente parte também do pressuposto que não podemos fazer nenhum modo higienista de atuação, mas também temos que ter uma ênfase maior nesse trabalho. E por que do consultório na rua? Todas essas pessoas acabam criando, mesmo as pessoas que estão sob a dependência de substâncias psicoativas, fazem uma vinculação com essa equipe de referência da saúde, que obrigatoriamente também pode tanto levar a pessoa para uma unidade de saúde ou também pode endereçar e referenciar essa pessoa num posterior atendimento. Mas, repito, ali faz parte de uma intervenção, não digo nem só uma vez diária, são várias vezes que a Guarda Municipal, a equipe de consultório na rua, que a equipe de abordagem em serviço social vai tanto ofertar o serviço de acolhimento, quanto ofertar, obviamente, para as pessoas que não estejam em condições naquele momento em fazer algum tipo de encaminhamento, encaminhar elas para um atendimento de saúde. Isso sem... não obstante aí todo o atendimento que também faz parte da Polícia Militar quando a gente tem algum tipo de ilícito no local, né? A curiosidade fica nesse ponto, né? Eu acho que esse pessoal consome drogas e álcool. Então, mas é um trabalho, um pouquinho de enxugar gelo. Porque, na verdade, você tem uma divisão de opiniões aí, daqueles que têm a visão de que realmente são vítimas da sociedade, e outros que acham que são vagabundos. Quer dizer, isso aí você escuta por todo lado. Então, como tratar isso? E o Marco pergunta bem, existe uma lei, a legislação pode ser aprimorada, pode ser compulsória, não pode? Porque eu moro naquela região e sei que aquilo é um terror mesmo. A preocupação qual é? O que fazer? Isto é de agora? Não. Nós estamos discutindo isso há muito tempo, não é o governo A, nem B, nem C. Só se agravou. Né? Isso vai se agravando cada vez mais. Agrava como? Agrava primeiro pela falta de controle e o avanço do narcotráfico. Também não podemos pôr debaixo do tapete.
Outra coisa, você tem o Sim, mas isso desemprego. não é de graça. Então, Esse pessoal tem renda para comprar bebida? pequenos furtos, doações. Fica na porta fica na porta ali pedindo uma esmola, juntou 5, 10 reais, já vai lá, compra droga. Quer dizer, esta coisa, ela tem que ser repensada, mas o Estado, ele, enquanto o poder constituído, não tem o que fazer. Ele vai enxugar gelo, ele oferece, ele põe tem lá as equipes, tentam levar, e o indivíduo diz não. Eu estou cansado de ver ali, entendeu? A guarda municipal vir lá perguntar se o indivíduo quer ir, mas ele não pode fazer mais do que isso. Ele vai lá e o indivíduo fica sentado lá, está lá deitado, vai ficar ele dormindo. Assim como vai a equipe da sua secretaria, também a gente tem que convidar as pessoas, porque ele não pode impor, não pode... E se mexer, porque vai aparecer alguém dizendo, não, faça isso. O outro vai dizer, tem que levar. Quer dizer, é uma coisa tão... É um estado de guerra de opiniões e a municipalidade fica no meio. Agora, o que fazer? E isto tem aumentado violentamente pela calamidade econômica do país. Quer dizer, você já não tem emprego. Uma das questões que nós colocamos com bastante ênfase nas nossas campanhas, inclusive, é a questão da disponibilização de recursos, das pessoas darem dinheiro nas ruas e tudo mais. Óbvio, né? Isso são relatos de pesquisa, né? Feita inclusive pela FIPE aqui em Santos. 89% das pessoas em situação de rua faz uso de substância psicoativa. Então, a gente tem aí já um cenário de grande maioria que faz utilização de substâncias psicoativas. Depoimento das próprias pessoas, dos próprios usuários, de dizer que o pedido é para alimentação e o pedido é para comprar droga. Né? Isso no próprio comercial, algumas pessoas que hoje já saíram da rua, já estão aí no mercado de trabalho, fizeram questão de dar o seu depoimento. Falou, olha, eu pedia para usar. Né? Então, essa mensagem para a população também, de que muitas pessoas permanecem em alguns determinados espaços porque, obviamente, o dinheiro está circulando. Né? Então, essa questão dos principais locais onde as pessoas obviamente se sensibiliza, e aí por parte do poder público a gente solicita que todo e qualquer tipo de ajuda seja feito dentro da proposta de atendimento público. Né? Então as pessoas podem procurar tanto a prefeitura através do nosso 0800 e também do nosso WhatsApp, que é o 991587115, né? Porque o 0800 vamos repetir aí, você, é o 991587115. Por quê? Porque esse WhatsApp é da Secretaria. Esse é o WhatsApp do programa Novo Olhar. Novo Olhar. Por quê? O nosso 0800, que é o 0800 que a gente orienta a população a ligar para o poder público para informar algum tipo de abordagem necessária por parte da prefeitura, tem um morador de rua no endereço tal, número tal. Esse 0800 ficou fixo para essa questão, porque ele é monitorado hoje pela Guarda Municipal e também com a ajuda do Centro de Controle Operacional, que é o CCO, e vai identificando as situações para saber se naquele momento é uma intervenção mais necessária da guarda, ou da saúde, ou da assistência, ou dos 3 juntos, ou de 2 juntos, enfim. E também a gente percebeu que esse 0800 fica específico para isso e já o WhatsApp é para disponibilizar a população que queira fazer doação de mantimentos, doações de roupas e a gente convida essas pessoas para conhecer os espaços da prefeitura, os nossos acolhimentos, o nosso centro POP, a equipe de abordagem. Muitas reuniões nós fazemos no próprio local, porque muitas pessoas, até pelo dizer aí da rua, né? Falar, não vou no abrigo porque não gosto ou porque não tem comida. Isso é uma mentira. Então a gente faz questão de levar o cidadão munícipe no abrigo para entender que tem uma seção de nutrição que prepara almoço, que prepara café, que prepara janta, tem lanches intermediários, ou seja, não falta alimentação em nenhum desses acolhimentos. Então a gente faz questão de tornar isso um pouco mais palpável para a população. Agora parece, viu, secretário? Fundamental, né, Berê? A gente ressaltar aqui, bater aqui 1 milhão de vezes. Não dê esmola, não dê esmola, não dê esmola. Seja no ponto de ônibus, seja no ponto de sinal, no sinal vermelho.
seja na rua, seja no supermercado, seja na feira, onde for, né, secretário? Isso é fundamental a gente bater. Você está simplesmente colaborando com o tráfico de drogas, né? Na verdade, com a bandidagem, ao invés de colaborar e ajudar aquela pessoa que está ali em situação de rua, né? Então, a preocupação é assim, eu acho que, por vezes, e aí fica uma sugestão, secretário, a própria população não sabe muito bem como se portar diante de um processo desse, nem para onde ligar, nem para quem pedir, nem para nada. Então, fica aqui o meu pedido que seja incrementado um processo de comunicação ou com cartazes nos pontos principais, entendeu? Ou em ponto de ônibus, quer dizer, em todos os locais aí possíveis, para que as pessoas saibam o que fazer. Então, tá vendo? Por vezes você pega alguns aí que têm noção, sabe ligar para uma assistência médica, sabe ligar para a guarda quando se excede demais, mas eu acho que a população tinha que ser muito mais informada, porque o problema é seríssimo. Então, fica a preocupação para a sua secretaria que isso seja mais divulgado, para que as pessoas, diante de um pedido, saibam pegar o telefone e ligar, e não saber o que fazer. Aí fica com dó, porque tem gente que vai com criança, com a mulher grávida, entendeu? Isso aí cada um conta uma história, né? Então, o que fazer? Eu acho que poderia, neste momento, dar um pouquinho mais de comunicação à comunidade para que nós, munícipes, pudéssemos recorrer de imediato à situação que está se pondo na frente dele. É por aí mesmo, né? Bom, vamos fazer um break rapidamente. A gente fala na sequência, na volta aqui do Ponto de Vista, sobre outros programas, outros projetos importantes que estão sendo colocados em prática aqui pela Secretaria, Prefeitura, claro, no comando aqui do secretário Carlos Mota. Já, já. Muito bem, nós temos uma série de programas importantes aqui na área social da cidade, né? O secretário Carlos Mota vai ter a oportunidade de falar sobre alguns aspectos, evidentemente, né? Que é essa questão do morador de rua. Se você deixar aqui, a gente vai com o programa inteiro, ocupa mais um programa e vamos indo, né? Porque você vai juntando a parte econômica, a questão das esmolas, a questão da droga, o tráfico. É uma coisa extremamente confusa, difícil, né? Mas evidentemente que a Secretaria, a Prefeitura aí, vem tentando minimizar esse problema na medida do possível, né? Bom, o secretário, criança e adolescente é um programa que a gente tem aqui pela Prefeitura também. Qual é o foco central aí? Enfim, o que você pode falar? Na verdade, tanto a parte de coordenação de políticas públicas para a infância e juventude, né, executa diversos programas com relação, como eu falei, na questão do empreendedorismo, né? Nós temos um projeto agora em parceria com o CMDCA que trabalha essa capacitação criativa de jovens encaminhados tanto pelo CRAS quanto pelo CRES. Enfim, a parte do empreendedorismo é o que vem movimentando aí toda a Secretaria. E aí, especificamente do nosso trabalho de política de assistência social, acompanhado por todos os órgãos aí fiscalizadores, né? Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Municipal de Assistência, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que é um grande parceiro, um dos programas que o Conselho é um grande parceiro até pelo financiamento através de recursos do Fundo da Criança e do Adolescente, é o programa Família Acolhedora. Programa Família Acolhedora, para quem não conhece, é um programa que trabalha o acolhimento de crianças em situação de vulnerabilidade, evitando que essas crianças sejam encaminhadas a uma unidade de acolhimento, né? O antigo abrigo, assim se chamava. Essa família fica temporariamente com essa criança, com esse adolescente. Existe um subsídio do poder público através desse recurso do Fundo da Criança, que inclusive é pauta aí de uma situação de melhora desse valor com relação ao índice de salário mínimo e também estudar agora a parte que envolve também o IPTU. Obviamente, todos os outros trabalhos que envolvem abordagem social, Santos é o único município aqui da região em que a lei federal ela não preconiza que essa abordagem às pessoas em situação de rua, que pode ser criança, que pode ser adulto, a lei não prevê essa obrigatoriedade de divisão de equipes. Porém, pela complexidade da matéria, Santos entendeu que é necessário ter duas equipes porque a necessidade de abordagem, de criação de vínculos para criança, adolescente e para adulto são
distintas, né? Então, nós conveniamos o serviço de abordagem de criança e adolescente com uma associação, que é a ASP, que executa esse trabalho específico com crianças e adolescentes. E por parte da abordagem de adultos, esse serviço é executado pela administração direta, né? Através de 3 equipes que ficam 24 horas e funcionam através do nosso 0800, que é o 0800 17 7766. Muito bem. Os malabares, as crianças que ficam fazendo lá aquele... assim, como é que chama? a retórica de, jogando a retórica de não disponibilização de recursos é a mesma, né? Como eu disse, nós já temos a dificuldade de fazer o contra-referenciamento dessas crianças mais da metade são de fora do município. Então, a gente orienta que não seja disponibilizado esse tipo de recurso, porque ou ele pode estar sendo utilizado para substâncias psicoativas. Existe muito também nesse cenário de crianças e adolescentes a figura do aliciador. Então, você pode perceber que em muitos casos você vai ter as crianças de 8, 9, 10, 11 anos, mas tem o de 15, 16 na esquina, talvez seja ele o que movimenta, ou mais velhos até. Então, a gente orienta da mesma forma como adulto que não se dê nenhum tipo de recurso. Também todo esse trabalho de atendimento, de abordagem e depois, cada um desses casos dos jovens que são de Santos é acompanhado pelo nosso CREAS, né? Temos 2 CREAS hoje em Santos, só tínhamos um. Dividimos praticamente a parte da Zona Leste e Zona Noroeste. Temos o CREAS ali na Conselheiro Nébias 458 e o CREAS na Rua Cananéia, ali é Chico de Paula, Rua Cananéia 269. Então, são essas 2 unidades que são referenciadas e vão fazer toda a articulação com equipe da escola para ver como é que está sendo a abordagem pela orientadora educacional desse adolescente, pela equipe de saúde para ver como é que está o desenvolvimento dessa criança. Enfim, são vários aspectos, mas que todos eles precisam que a gente tenha também. Não existe a figura da abordagem compulsória, nós não podemos fazer isso, até evitando alguns casos trágicos que aconteceram em outros municípios. Então, esse trabalho em Santos é realizado de forma distinta. Criança e adolescente, uma equipe, e adulto, outra equipe. Ô, secretário, quando o titular da sua pasta era o Flávio Jordão, que hoje é secretário de Comunicação, nós recebemos o Flávio Jordão aqui no programa, e um dos temas que nós tratamos foi relativo a grupos de pessoas, nas melhores das intenções, saem à noite nas ruas, distribuindo sopa, distribuindo comida, distribuindo roupas, né? Apesar das excelentes intenções, na verdade, esses atos isolados, essas ações pontuais, na prática, elas não ajudavam de forma efetiva essa população em situação de rua. Ele falava naquela ocasião que havia um trabalho muito grande de sensibilização desses grupos para que conhecesse o trabalho feito pela prefeitura e esses grupos aderirem à sua participação, ao esforço conjunto, a ter uma ação efetiva com a prefeitura. Então, eu queria saber se essas ações isoladas desses grupos pelas madrugadas, já houve uma conscientização maior e esses grupos estão atuando em conjunto com a prefeitura mais do que anteriormente. Muito importante essa tua colaboração, até mandar um abraço para o nosso colega Flávio, que fez um grande trabalho na Secretaria de Desenvolvimento Social. E esse feedback com relação às instituições que fazem com a maior boa vontade todo esse trabalho, mas a equipe, na época do Flávio, começou esse diálogo com essas instituições. Trabalho bem... Às vezes nem era isso, às vezes era um grupo de amigos que se reuniam. Se juntava, criava no WhatsApp, cada um fazia uma quantidade X de quentinhas e saía na rua distribuindo. Outros um pouco mais organizados, mas enfim, esse trabalho de formiguinha da época do Flávio teve muito resultado, tanto é que essa disponibilização do WhatsApp foi justamente porque, como eles começaram a fazer muitas palestras através dos Comebs, né, através da Sociedade de Melhoramento de Bairro, isso acabou tendo um efeito positivo e as pessoas começaram a procurar. Para não confundir com o atendimento da abordagem, criou-se esse contato direto. E muitos dos grupos, aliás,
O índice de aproveitamento tem sido praticamente 80% dos grupos que conhecem a rede. O que a gente fala em conhecer a rede? Convidar grupos para conhecer os espaços, tanto a equipe de abordagem, o Centro Pop na Amador Bueno, os acolhimentos na Rua Bittencourt, conhecer a Casa das Anas, que é um serviço conveniado, para entender que existe um serviço público de qualidade sendo oferecido. Então, muitas coisas têm sido disponibilizadas diferentemente de você fazer a distribuição na rua. Muitos grupos fizeram a adesão. É lógico, né? Cada vez mais a gente vem identificando ou grupos novos ou grupos que tiveram a intenção de manter, mas muitos outros tipos de doação. Semana passada a gente recebeu uma doação de camas de uma empresa de Santos que gostaria de fazer algum tipo de trabalho de disponibilização de alimentação na rua, mudou o foco, falou, vou ajudar, vou disponibilizar cama para o abrigo. É bem-vindo? Lógico que é bem-vindo. Então, a gente procura atender todos esses grupos. Quem tiver alguma indicação de grupo, né? Você tem algum amigo, mas fica chato talvez você chegar no amigo, passe o contato que nós, tendo a liberdade, podemos fazer esse contato e convidar para uma conversa. No centro, nós fizemos isso um pouco mais agrupado, que foi através do comércio, né? Então, nós fizemos reuniões com o comércio do centro, que tem uma realidade com relação, inclusive, à disponibilização do lixo, né? Que isso acaba tendo algum tipo de efeito com as pessoas em situação de rua que fazem a coleta e que acabam deixando cair muitas coisas, mas também foi se levando muito a questão da diferenciação e alguns equívocos dos próprios lojistas que identificaram essa falha e melhoraram esse formato de entender os horários da coleta de Santos. Então, essa conversa foi um pouco mais estreita com o comércio varejista do centro, que surtiu bastante efeito e, obviamente, a gente vai retomando cada vez mais esse tipo de contato. É preciso que as pessoas compreendam, não dá para dar esmola, não dá para fazer esse serviço que, teoricamente, né, é uma ajuda, enfim, uma colaboração com os moradores de rua, enfim, é uma caridade, né? Mas isso, na verdade, só incentiva as pessoas a continuarem vivendo dessa forma, dessa maneira. É melhor você fazer realmente uma parceria com o poder público, com a prefeitura, com os programas que a prefeitura disponibiliza, para que a coisa caminhe aí de uma maneira mais organizada, né? Bom, outro programa que eu, sinceramente, acho bastante curioso, bastante interessante, né? Guardiã Maria da Penha, é isso? Exatamente. Esse é um programa muito interessante. Ele começou agora, em 2019, através de experiências de fora do país e mesmo aqui do país com relação ao atendimento de vítimas de violência doméstica. Então, a gente fala de uma abordagem de agressão do universo feminino. Essa é uma grande parceria da Prefeitura com o Ministério Público e da Secretaria, especialmente de Desenvolvimento Social e da Secretaria de Segurança através da Guarda Municipal. No que consiste um programa, né? Todas as pessoas, as mulheres que estão com essa medida de acompanhamento recebem visitas de guardas municipais, momentos espontâneos, sempre realizado em dupla. Esse atendimento é encaminhado... Domiciliar? Não. Domiciliar. Atendimento domiciliar. Só que os casos são encaminhados pelo MP. Então, o Ministério Público identifica os casos que é possível que tenha algum tipo de vulnerabilidade, mesmo com uma sentença de afastamento, e essa abordagem, primeiro, antes de começar o programa, nós fizemos uma capacitação de todos esses guardas municipais, então não pode ser qualquer guarda, né? A intenção é que mais guardas façam esse tipo de abordagem. Hoje são 10 guardas que foram treinados tanto pelo Judiciário, Ministério Público e pela Coordenadoria de Políticas para a Mulher. Esses guardas fazem a abordagem sucinta em 3 tópicos: identificar como é que está a situação da mulher, se tem alguma relação com o agressor e se teve alguma situação de descumprimento dessa medida de afastamento. Então, praticamente o programa procura deixar
essa mulher que já está numa situação muito delicada com uma decisão judicial, mas que, como a gente vê aí há vários tipos de exemplos no país, agressão, em São Paulo, de agressão, mesmo com medida algumas agressões, procura trazer um pouco mais de tranquilidade para essa mulher. Mas lembrando tem também... Tem um curso de defesa pessoal, né? Temos também um curso de defesa pessoal. Entra nesse programa aí. Entra dentro desse programa. Legal, ele né? é realizado, aliás, falei só da Secretaria de Segurança, mas é uma parceria com a Secretaria de Esportes. Uma surpresa, né? No primeiro dia, acho que a capacidade inicial era 100 mulheres, no primeiro dia foram 180 inscritos. Então, a gente viu que tem demanda, né? Então, já automaticamente, falamos até com o secretário Gelásio, já abrimos novas turmas, porque a gente percebe que tem uma procura muito grande. E é importante, obviamente, né? Né? O sujeito agressivo, né? Toda a que parte acha que da vai defesa espancar pessoal, a mulher, de repente leva uma trombada pela frente, né? E aliás, tem uma arte marcial chamada Krav Maga, que é a arte marcial adotada pelo Serviço Secreto da Rússia, que foi utilizado para a defesa pessoal de mulheres também. Sem dúvida. E o próximo também, vai lógico, ser o programa do porrete, né? Não vai com vamos dar um porrete para a mulher também, vai resolver. Não, e essa questão do atendimento, lógico, para desenvolver essa autoestima da mulher que está passando por esse momento, envolve o conhecimento também de todos os serviços que fazem esse atendimento quando o assunto é qualquer tipo de violência contra a mulher, seja criança, adolescente ou também adulto, que é através dos nossos 2 CREAS, através da Delegacia da Mulher, através do telefone de denúncia, que é o 180, né? Então, todas essas instâncias se conversam a todo momento pensando, lógico, esse programa foi concebido não digo nem 4 mãos, mas várias mãos, Câmara Municipal de Santos, até porque virou uma lei municipal, então Câmara Municipal, Ministério Público, Judiciário, Coordenadoria de Política para a Mulher, Delegacia de Polícia, Governo do Estado, enfim, é um programa construído e que vem sendo desenvolvido de uma forma muito interessante e satisfatória para a gente. Eu acho importante, né? Porque na hora ali que o sujeito chega em casa, mesmo estando proibido, obrigado pela justiça a manter a distância da antiga esposa ou da companheira, seja lá o que for, descumpre isso. Nós tivemos um caso aqui, uma moça que trabalhava numa padaria, aqui no Boqueirão, enfim, né? Rua da Paz, com a Rua Minas Gerais, né? Ela vinha às 6 horas da manhã, vinha chegando, e o cidadão atravessou a rua com um facão na mão e simplesmente a matou, né? Tivesse ela um curso de defesa pessoal, imediatamente ela já teria um reflexo, né? Já de uma autopreservação, uma autodefesa, né? A hora que o sujeito puxasse o facão, pode ser que ela tivesse uma oportunidade, um reflexo de se defender e até fugir, né? Lamentavelmente não foi o caso. Mas e quantos casos se repetem? E na hora ali não tem ninguém para defender a pessoa, né, Iberê? O que é lamentável é essa visão animalesca do ser humano, né, que nos assusta. Nós gostaríamos que não tivesse programa nenhum, mas existe, mas é claro. lamentável. Agora, vai dar um pouquinho mais de segurança nesse programa para que as mulheres possam se defender, né? Não deveria existir isso, parece uma aberração do ser humano. Precisa levar esses animais que estão fora do zoológico para ficar olhando os animais que estão lá e seguindo exemplo. Mas é realmente uma ideia muito importante, né? E um trabalho muito bom, iniciativa muito importante da Secretaria, sem dúvida nenhuma, né? Bom, o IBGE divulgou números, né? E a região cresceu aí populacionalmente, né? Não Santos especificamente, manteve-se estável, né? Mas de Bertioga a Praia Grande veio bem entre Bertioga e Praia Grande, principalmente essas 2 cidades, um aumento populacional aí. Passamos de 1.800.000 habitantes, né? 1,34% de crescimento de 18 para 19, né? Contra 0,79% do Brasil, agora com 210 milhões, praticamente cravado, né? de habitantes, né? Tudo bem, né? Quanto mais gente chegando aí, a gente espera que o mundo melhore, né? Em vez de piorar, né? Que as pessoas olhem mais umas para as outras e essa coisa toda que a gente vem lutando aí, né? Vamos esperar que esses 1.800.000, nas próximas eleições, pense um pouquinho na região e aumente a nossa representatividade em todos os fóruns específicos aí, para que a região possa cobrar o direito que tem. Então, nós estamos com
um contingente aí de eleitores muito grande. Dá para aumentar essa representatividade e a gente tem que pôr a mão na consciência na hora de votar. Secretário Carlos Mota, obrigado, viu? Valeu pelas informações e sucesso à frente da pasta, viu? Eu que agradeço o convite, fico sempre à disposição, né? Eu acho que faço o convite a todos que visitem o site da Prefeitura para verificar se em algum momento as pré-conferências atendem a sua região, seu território e participar, como todo mundo, desse momento democrático que é importante não só para o município, mas para toda a região. Participar é fundamental, como diz o nosso Uriel Vilas Boas, né, Mister Cidadania, participar é fundamental, ficar só reclamando do que acontece também sem tentar colaborar, sem tentar ajudar, não adianta nada. O Beuerê está sempre participando com a gente, Marcos Santana diariamente conosco, a gente com você aqui pela Santa Cecília TV, sempre às 1h30 da tarde, o ponto de vista é ao vivo e a reprise é às 8 da noite. Valeu, obrigado, gente.